Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast. E pessoal, vou compartilhar um sentimento com vocês que estão aí do outro lado, até fora do tom das aberturas, que na minha cabeça está fechando um ciclo muito engraçadinho neste momento com este rapaz do outro lado. A ideia do NS Podcast, ela surgiu com o professor Laércio e comigo no SEV, mas o embrião dela, o primeiro contato que eu tive numa produção de podcast foi com este rapaz que está aqui ao lado. Este rapaz me fez um convite para que eu fosse o participante a responder as questões de um podcast muito legal, inclusive, que passamos 2 horas conversando só sobre a minha adolescência, porque não conseguimos avançar, porque este rapaz que apresenta este programa agora não sabe falar pouco. Ele não sabe ser contido na hora de se expressar. Então, nesse exato momento, e é muito legal te receber, meu amigo, a gente vai fechando um ciclo na minha cabeça, que é, naquele momento a gente teve o primeiro contato, com a tela invertida, inclusive, né? Você na minha função e eu aí na tua, e agora fechamos esse ciclo, ou estamos reiniciando, reabrindo um novo ciclo, com agora você me dando a honra de vir aqui conversar comigo e agora contar a sua história. Antes da gente ir para esse bate-papo, Iago, você esqueceu de alguma coisa? Não, gente, eu não vou esquecer. Eu não vou porque eu preciso, tá? Então, a gente não esquece dessas coisas. Vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui. Também compartilhe o vídeo com o máximo de gente possível, mas principalmente com aquelas pessoas que vocês acreditam que vão fazer diferença no bate-papo. Que as reflexões, que os temas que a gente colocou aqui, de fato, vão contribuir para as reflexões dessa pessoa. Combinado? Deixou a curtida, compartilhou, comenta aqui embaixo também. Isso ajuda demais a gente, além, obviamente, de se inscrever e também ativar o sininho, que aí você recebe uma notificação na parte de cima aqui, que eu nunca sei aonde fica esta bagaça, mas você deve receber uma notificação aqui na parte de cima do seu monitor, da sua tela de TV e qualquer coisa do tipo, tá bom? Então, já vou agradecer a vocês aí que já estão fazendo isso e vou agradecer, obviamente, ao meu convidado de hoje, né? Este rapaz que é o grande responsável por esta bagaça estar no ar, entendeu? É o grande responsável. Entendeu? Fica apresentando coisa nova pra gente que é imbecil que nem eu, a gente começa a transformar tudo em podcast, entendeu? Então, assim, começar te agradecendo, obviamente, começar falando que é muito legal te receber, muito bacana, e começar, obviamente, pela pergunta clássica desse programa. Para além da UFV, para além de tudo que a gente já conversou sobre a parte profissional, me conte, amigo, quem é você? Iago, é um prazer, né, estar aqui encerrando esse ciclo com você, né, essa coisa de um entrevistar o outro, a gente contar as nossas histórias. A gente já se conhece um pouco também, né, da UFV, então já sabe algumas outras coisas ali. E é engraçado, porque eu acho que a melhor forma de me definir, né, é falando dos ambientes que eu já frequentei, né? Então, claramente eu sou uma pessoa que estudou no Colégio Logosófico, claramente eu sou uma pessoa que eu sou sócio do Minas, né? Eu sou uma pessoa que frequentou o Pé Descalço, que é uma escola de forró. Então, assim, acho que sou um pouco de tudo o que o meu ambiente me proporcionou, né? E aí a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa ali, uma vivência, um aprendizado, e acaba virando isso daqui, né? Que eu virei hoje. Então, acho que é isso, é um pouquinho do que eu fui conseguindo pegar e agregar dentro dos ambientes que eu frequentei. E nessa, voltando, indo para o começo da história, qual que é o primeiro ambiente que você lembra quanto criança? E principalmente, quem era você naquele ambiente? Você era mais retraído, mais extrovertido? Você era o CDF da turma? Você era o cara bagunceiro? Quem que era você e qual era esse contexto que te cercava? Cara, acho que o primeiro lugar assim, né, que eu tive foi a escola, né, que é o meu saudoso e querido Colégio Logosófico,
né? Então, foi lá meu primeiro ambiente de socialização, de interação que eu lembro. E é engraçado, né? Porque foi por causa desse ambiente que eu descobri o que eu era, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Então, eu era introvertido, eu às vezes era, entre aspas, tímido, porque eu era inseguro. Eu tinha medo de chegar para as pessoas e falar, tipo assim, oi, tudo bem? Né? Então, foi uma significação que eu fiz na escola, porque todo mundo que eu conhecia, né, depois do oi, eu falava 3 horas seguidas na cabeça da pessoa. E quando eu falava que eu era tímido, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você? Logo você? Você fala, só? Você parece que tem 5 cotovelos, de tanto que você fala pelos cotovelos. E aí que a gente foi entender e fazer essa significação junto com os professores e com a minha família, né, de entender o que era, né, que eu estava vivendo, né, naquele momento e quais eram os nomes reais das coisas pelas quais eu estava passando. E aí, a partir do momento que a gente sabe, né, aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente está vivendo, a gente tem a condição de trabalhar e melhorar. E aí, ao longo do tempo, fui melhorando, né? A escola dando muito apoio, um ambiente muito saudável, né? De colegas, de interações, que me permitiram entender que era ok falar oi para as pessoas. Esse é um ponto de vida. A gente até no nosso primeiro bate-papo a gente fez alguma dessas trocas, né, de histórias nossas. Eu sou um cara inseguro até hoje. Assim, eu ainda não solucionei essa parte. E aí eu conversando com as pessoas, às vezes as pessoas ainda não entendem essa parte. Eu sou um cara muito inseguro pessoalmente. Nas questões pessoais eu sou um cara muito inseguro. Nas questões profissionais eu aprendi a lidar com as coisas. Então, assim, por mais que venha insegurança, eu dou foda-se e vou embora, né? E justamente essa pergunta do... Não, pô, você não é tímido. Você toda hora bate pra apresentação. Pô, sou tímido pra caramba. Então, assim, entendo muito esse ponto seu, entendo demais, porque a gente acaba criando formas de superar essa timidez até para não cercear a gente de alguma maneira ao longo da vida, né? Então, quando chega nesse cenário mas você é tímido? Não faz sentido. A gente tem que lembrar que, né, o que a gente passa externamente, né, o que a gente passa para o outro, não necessariamente aquilo que a gente está sentindo, né, naquele momento, né? E isso é foda passar pro pessoal. Com certeza, né? É uma coisa que é aquele trem, né? Só a gente sabe o que a gente está passando. E a gente sempre vai externar uma parte daquilo que a gente está vivendo, né? Eu acho muito engraçado, né? Vendo figurinha do Instagram e tal, tipo, eu me planejando para uma discussão. Aí tem lá o testamento, tudo bonito, tá? Tudo estruturado. Você sabe, você pensa em argumentos. Aí se a pessoa falar aquilo, eu vou falar isso, já tá tudo. O jogo já tá armado, né? Aí eu indo na discussão, aí tem um rabisco todo feio, feito por uma criança recém-nascida. Então, assim, é muito isso, né? De a gente pensa, a gente vive, a gente tem os pensamentos ali nos guiando e nos conduzindo, mas externar aquilo é uma outra história, né? As nossas batalhas a gente vive dentro da gente. E aí as pessoas veem uma parte daquilo que a gente está vivendo. E nesse sentido, assim, você sente que aquelas inseguranças já foram postas de lado? Ou de vez em quando ainda aparece uma ou outra e você ainda tem que tomar um chá da tarde com elas para lidar bem com elas? Cara, então, essa é uma ótima pergunta, né? Porque eu falo muito disso, né?
Eu falo que a vida ela está aqui para provar para a gente que a gente sempre tem uma situação onde a gente pode aprender, né? Até que ele tem, cara, melhorei muito, dei passos largos, assim, já acho que hoje em dia eu me considero uma pessoa muito mais segura, né? Mas sempre tem uma situação ali que ela vai aparecer e aí eu sempre me questiono, eu falo assim, acho que eu ainda não estava pronto para isso daqui, né? E então, assim, é uma batalha diária, né? Mas hoje em dia eu já tenho mais condição ali de entender, lidar com mais situações sobre isso, né? E, sem dúvidas, as vivências de trabalhar com pessoas todo o tempo que eu trabalho ajuda bastante, né? Porque ali tem que estar lidando o tempo todo, né? Então, é uma coisa que realmente agrega bastante. E ainda pegando nessa linha do que a gente está conversando sobre as questões de segurança, você sente que, tendo essa noção das suas inseguranças, isso te facilita o contato com as outras pessoas, no sentido de entender as inseguranças delas? Porque como você lida com muita gente, cada um vai ter uma insegurança muito grande, e grande parte dos contextos onde a gente trabalha, né, seja esportivo ou acadêmico, né, Uhum. eles são locais onde a insegurança geralmente é má vista. Geralmente é um defeito, não é uma condição de sentimento. Uhum. Então, assim, o fato de você conseguir entender as suas inseguranças te permite essa conexão de falar, tá, agora eu preciso trocar essa ideia com essa pessoa, pô, agora eu preciso puxar a orelha de vez em quando mesmo, mas assim, no sentido de, pô, vamos junto que a gente vai superar. Isso te dá um feeling melhor? Cara, eu acho que numa questão ampla, né, de a partir do momento que eu entendo que todo mundo está vivendo alguma coisa, me faz querer entender, né? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi, principalmente estando em um ambiente de fazer terapia, que perguntar é surreal. O que você descobre perguntando, nossa senhora, se eu soubesse que era assim antes, estava muito mais tranquilo, muita coisa. Então, assim, hoje em dia, muitas vezes eu entendo, eu acho que eu sei o que a pessoa está vivendo, mas a minha primeira reação é sempre perguntar. Então eu chego e falo assim, tá tudo bem? Tá. Tem certeza? Talvez. Ah, então tá. Quando você tiver afim, você vai lá e fala comigo. Beleza. Uma hora aquilo lá vai surgir, né? E assim, eu acho que tem certas coisas que são parte da vida. A gente tem que passar, né, para a gente conseguir estar melhor. E aí, é muito doido isso porque, cara, eu acho que a insegurança é algo que é normal. É normal, velho. Todo mundo vai ter alguma coisa ali que faz despertar uma certa insegurança. Às vezes pode ter sido uma vivência negativa que você teve em alguma fase da vida. Às vezes pode ter sido, cara, você vê uma rede social, qualquer coisa pode te gerar um gatilho de alguma coisa. Então, é muito bom entender para a gente saber como é que a gente pode lidar com aquela situação. E com certeza, ser um ser humano que entende aqueles processos pelos quais eu vivo, né? E eu sempre tento significar muito aquelas experiências que eu estou vivendo, me ajuda a lidar com pessoas. Porque eu acho que é importantíssima a compreensão. Eu não posso chegar para você e falar assim, pô, Iago, assim não dá, cara. Você aí inseguro, você já tem cabelo branco, você não pode ser assim. Cara, você pode, você deve, você tem que ser assim.
porque senão você não vai ser você. E na hora que você se olhar no espelho, você vai olhar e falar assim, quem que é esse? Ah, esse daqui é o cara que o Túlio quer que seja. Não sou eu. E isso não é legal. Então, assim, eu acho muito importante, sabe? Essa coisa da gente entender quem somos nós, né? E entender também quem são os outros. Para que a gente possa se relacionar de uma forma mais saudável, de uma forma mais harmônica com todo mundo. É porque hoje em dia, né, quando a gente fala dessa questão da insegurança, me vem sempre à mente essa questão de performance que a gente fica, né? A gente fica querendo performar toda hora. E aí hoje, principalmente para essa geração mais nova, né, tem uma questão de performar a cada segundo. Então, assim, você precisa postar sempre, você precisa estar na rede social, você precisa estar ativo, você precisa ter opinião sobre tudo. Você sabendo ou não as coisas, você precisa ter opinião. Você precisa estar bonito ou bonita toda hora, todo momento. E aí, para isso, você precisa definir o que é o padrão de beleza, para você estar dentro daquela norma. Então, assim, se você se desatualizar um minuto, você já perdeu o fio da meada. Então, assim, você chega numa pressão tão grande e que, na verdade, são graus de insegurança que você está tendo em determinados pontos para você preencher. E quando você fala que você assume essa insegurança, eu acho corajoso, cara, porque nesse cenário onde todo mundo quer parecer 100% perfeito, levantar a bandeira e falar, oh, não é assim. Não é essa, assim, nem existe isso. A gente está conversando. Assim, esse cenário de todo mundo perfeito, poxa, ninguém sente nada. Não, como é? Não é. Isso é história, isso é marketing. Só marketing, só o que estão fazendo. E é importante, cara. É importante ter isso muito claro, até justamente para entender quem é você no começo, né? Quem é você ou quem você está sendo e construindo ao longo desse tempo, né? De fato. Sim. E eu acho também que vem acontecendo um movimento, principalmente de atletas olímpicos, né, que é incrível para isso, né, que são atletas olímpicos se expondo dizendo que são humanos. Porque muitas vezes a gente olha, cara, aquelas pessoas fazendo coisas incríveis e muito fora da curva, a gente olha e fala assim, ah, velho, não é possível, né, que, é igual minha avó falava, isso daí é donso. Nasceu, saiu do útero da mãe dando 3 no tipo mortal carpado de costas. Não tem como, não. E aí, é aquela coisa, a gente é humano. E a gente é humano, a gente vai errar, a gente vai aprender e a gente vai ter as questões que são nossas e que a gente vai ter que ir trabalhando e melhorando ao longo da vida, né? Como já diria um colega de profissão que eu gosto muito, ele tem uma frase que é o seguinte, cara, se hoje em dia eu acerto, é porque eu já errei muito no passado. E eu faço questão de falar para todo mundo que eu já errei aqui. Então, que não é, eu não estou te falando para não fazer isso porque não é legal, porque não é isso, não é aquilo. Não. É porque eu já vivi e eu já comprovei que isso daqui talvez não seja o melhor caminho. Né? Então, assim, é aquele treino. A gente tem que viver. Mas viver sabendo quem somos nós para a gente ir conseguindo trabalhar as coisas. E esse é um ponto extremamente importante, porque, principalmente esse movimento olímpico que tem acontecido, acho que a gente está vivendo uma geração de atleta que tem um conjunto de preocupações interessantes que as outras épocas não tinham. Então, assim, você começa a ter um movimento pela saúde mental dos atletas, obviamente necessário, mas que não se tinha, né? Você começa a ter um movimento em algumas categorias, alguns esportes, por uma questão ecológica, por uma questão racial, por outras questões do movimento LGBTQIA+. Então, assim, você tem diferentes frentes
que esses atletas de hoje em dia estão começando a se engajar. Óbvio, nem todo mundo e nem todo o contexto. Mas você vê que já começa a ter uma linha de pensamento que ela é muito necessária mesmo, de quebrar esse paradigma. A gente falou, vamos baixar um pouco a guarda. Não é assim que funciona. Não é desta forma que está funcionando as coisas. E aí, puxando um pouco de novo para a tua história, se você teve esse momento de olhar no espelho e não saber que era você mesmo, assim, de falar, pô, eu tô sendo Túlio, mas eu tô sendo Túlio para outra pessoa, independente de quem seja? Cara, não. Não, assim, de me olhar no espelho e falar, pô, quem sou eu realmente nunca tive. Porque eu sempre tive meu jeitinho meio único, sabe? Assim, eu sempre me considerei uma pessoa meio... eu sou meio eu, sabe? Então, isso sempre foi um ponto para mim. Apesar de que em alguns momentos eu não me sentia bem na forma como eu estava agindo, por estar num determinado ambiente que às vezes era basicamente um comportamento de massa, mas eu atrelava bastante essa questão do ambiente, né? Mas sempre... Eu acho que eu já me questionei mais sobre, pô, será que isso aqui é real mesmo? Porque tem umas coisas que eu faço que complicado, sabe? Mas acho que sempre tive essa questão bem forte, assim, e sempre fui muito apoiado para ser quem eu sou, sabe? Acho que, principalmente dentro de casa, eu recebi muito apoio para falar, tipo assim, eu chegava em casa, estava numa situação difícil, eu podia abertamente conversar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, e lá eu tinha o suporte necessário para eu falar assim, não, olha, fiz, vivi, entre acertos e erros, sou eu e eu estou me construindo, né? Eu estou me formando. Então, de vez em quando eu recebi um puxão de orelha, porque tem que receber, né? Quando faz bobagem, acontece, mas sempre falando, tipo assim, não, filho, é você e vai aí. Então, acho que é uma coisa muito importante, sabe? Que eu tive a abertura para poder ter, para poder ser assim, e é uma coisa que eu acho que hoje em dia eu vejo que não é para qualquer um, né? Então, assim, eu sou muito grato e acho que sempre você a poder ter tido esse suporte. Isso é um ponto extremamente importante, porque, de fato, muita gente é cerceado de alguns pontos ali, né, principalmente na infância, justamente por conta de ter que se adequar a. E aí completem a frase com aquilo que vocês queiram. Tem que se adequar à profissão, à personalidade, ao jeito de ser da família, enfim, família, e aí você tira a família e coloca outros meios sociais que também fazem essas pressões, tá, gente? Só para família geralmente é o primeiro que a gente tem, e aí a associação é a primeira que vem na cabeça. Mas aí você coloca outros ambientes aí. E é um ponto geralmente muito complicado, mas isso é muito importante ter esse apoio, de fato, porque esse apoio não irrestrito no sentido de deixar qualquer coisa acontecer, mas restrito no sentido de ser um local de suporte mesmo, né, com um erro e acerto, sabendo dosar, é muito difícil ter, de fato. Né? É muito complicado. A gente pega histórias aí, você já deve ter ouvido várias, e eu também já ouvi, de que a relação geralmente é meio turva. Tem pontos ali que ficam mal falados e vão embora. Depois na vida vão se resolvendo. E é legal ver que tem vivências positivas nesse sentido também, que também dá uma complementariedade aí a essa história toda. Né? Nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Obviamente as coisas vão sendo construídas. Né? E nesse cenário onde você
se identifica como único, né? Você tem as características muito marcantes nesse sentido. E aí você fala que você teve apoio familiar ali, né, te cercando. Como que o esporte foi entrando e como que você foi se entendendo dentro do esporte? Assim, como que essa personalidade foi se adequando a um meio coletivo como o esporte, que por vezes te exige uma certa padronização de algumas coisas, inclusive até mesmo de comportamentos. Sim. Como que você se sentiu e como que isso aí foi sendo inserido para você? Isso já era algo rotineiro e foi uma continuidade? Isso foi algo marcante? Como que foi para você? Então, eu comecei no esporte por causa do meu irmão, né? A gente sempre ia pro clube junto, e aí eu via meu irmão jogando, eu chegava em casa e falava assim, mãe, eu quero jogar com o meu irmão. Só que assim, a gente tem uma diferença muito grande, nós somos 5 anos de diferença, né? Então assim, não tem como eu jogar com o meu irmão. Eu chegava todo dia em casa e falava assim, não, mãe, eu quero jogar com o meu irmão. Ah, não, mãe, eu quero jogar com o meu irmão. Pô, é legal demais aquilo ali. Você tá doido? Nossa, eu vejo ele sorrindo, eu vejo ele brincando, pô, eu quero fazer parte disso, né? E aí eu ajudava muitas vezes, fazendo uma das melhores funções dentro de quadra, que é catando bola. Eu não podia jogar, eu tava lá assistindo, eu falava assim, não, eu quero fazer parte dessa festa. Como é que eu vou fazer parte dessa festa? Catando bola. Uai, a bola é lá onde nos perdeu as botas, tava eu correndo, igual louco, feliz e alegre, assim, igual doido. Até o dia que eu falou assim, não dá para ficar catando bola a vida toda, né? Então vai lá, pode jogar seu voleibol tranquilo. E aí eu comecei. E aí foi um período assim que tive ótimos professores. Eu acho que as pessoas que fizeram parte ali da minha formação foram pessoas incríveis e profissionais que hoje eu tenho contato, não diário, mas assim, vejo com muita frequência, né, e continuo admirando demais. Hoje em dia, tendo capacidade crítica para analisar, né, eu ainda continuo falando assim, pô, velho, é muita sorte, sabe? Tá com esses profissionais que são fora da curva e poder ter aprendido com eles enquanto um atleta, né? E hoje poder estar convivendo com eles. E aí, assim, claro que a personalidade tem que moldar, né? Então, assim, tem alguns comportamentos que no grupo não dá. Então, ficava muito bravo com o meu próprio erro. Então, quando eu ficava muito bravo com o meu próprio erro, eu não queria ninguém chegando perto de mim, me encostando, falando tipo assim, não, vamos. E aí, foi uma coisa que eu aprendi, né? Tipo assim, não, velho, aquela pessoa tá ali para te dar um suporte, ela tá ali para te ajudar a... Ela quer te ajudar, ela quer te levar a algo positivo. Então, você tem que aceitar, né? Ela não está querendo te fazer o mal, ela está querendo te ajudar a passar por aquele momento. Então, o esporte foi muito importante, sabe? Para aprender a lidar com o grupo, para poder aprender até mesmo a lidar com as minhas questões para a vida, né? De que, pô, não é porque eu errei que eu preciso me martirizar uma vida inteira, né? Não é porque eu deixar a bola cair no chão que foram 25 pontos feitos e o meu time perdeu e já era. Então, assim, o esporte foi surreal na minha vida. Eu acho que até mesmo trabalhar com o esporte, sabe? É uma coisa que é para poucos. E é para poucos porque, cara, é muito bom, sabe? Sim. Assim, é um aprendizado diário, é uma batalha que a gente está ali todo dia, crescendo, construindo, entendendo.
Então, o esporte me ajudou e me ajuda muito, sabe? Eu sou muito grato a tudo que o esporte me proporciona. Esse é um cenário que a gente vai conversando, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, já pessoalmente, já, né? Dessa questão do treinamento, de lidar com as pessoas, né? Essa parte da inserção dentro do esporte, né? E é um ponto muito importante que você levantou, que é essa questão de você entender, para além daquele discurso que a gente geralmente tem de entender vitória, de aprender a vencer, aprender a perder, aprender. Além disso, é aprender uma certa transição, né? Aprender que as coisas têm ida e volta. Então, assim, você vai errar aquela bola que vai custar a vitória no dia, mas você vai acertar outra que vai dar a vitória no outro. E principalmente, por exemplo, eu trabalho com futebol, né? Às vezes você vai demorar 7 dias, uma semana de diferença entre uma coisa e outra. Às vezes você vai demorar 3, 4 dias, né? Uma quarta domingo. No caso do vôlei, que muitas vezes é na sequência, né? Ou no caso do basquete ou em outros esportes, essa alternância de momentos uhul e momentos, nossa, que merda que eu tô vivendo, e depois uhul de novo, ela é muito constante, né? Ela é muito constante. Então, assim, o ensinamento disso é algo extremamente importante, assim, para tudo, para tudo. Eu lembro que quando eu saí do mestrado, antes de vir aqui para o doutorado na UFV, eu assumi uma equipe de futebol. E aí a gente foi da Next Academy, não patrocina, mas não tem problema de falar a marca aqui sem o menor problema, lá de São José dos Campos. Pudesse ficar um abraço aí para todo mundo, quem estiver assistindo. E aí a gente não chegava em final, a gente chegou na final. E a final era o meu último jogo antes de vir para cá. Então, assim, a minha cabeça era do tipo assim, ganha, se despede, sai no auge, todo mundo, né? Pô, do caralho, pô, muito feliz pra cacete. E até ali, eu tava invicto como técnico dentro da Next Academy. E aí eu perdi a final. Perdi a final em São José, em casa. Eu lembro, assim, claramente, eu namorava à época, era 6 horas da tarde, o jogo começou às 4, acabou às 6. E eu no carro, parado no carro, assim, imóvel, inerte no carro, durante uns 30 minutos, tranquilamente uns 30 minutos. Aí depois eu fui para casa dirigindo, assim, um silêncio sepulcral no carro, e eu não comunicando com ninguém. Percebeu? Todo mundo sabia mais ou menos os horários, então assim, 4 horas, 6 horas acaba, umas 7 horas, São José de Jacareí, dali meia horinha, uma no máximo, com trânsito, 7 horas está em casa. Eu cheguei em casa por volta de umas 7 e pouquinho, já atrasado, estacionei na garagem de casa e eu juro que eu fiquei mais 30, 40 minutos no carro tranquilamente, assim, que eu não queria subir para dar de cara com meus pais, que iam dar esse apoio do tipo, pô, não, relaxa, vamos, e eu não queria. Fui pro quarto, falei, ó, perdi, esquece, não precisa me chamar, tá tudo bem, eu vou me virar, tá? Depois eu como um lanche, faço alguma coisa, então tudo bem. Entrei pro quarto e fiquei. Eu fui lembrar de avisar a minha ex-namorada que eu tinha chego, era tipo 11 horas da noite. Ela queria me matar, porque obviamente ela imaginou que tivesse acontecido alguma coisa na estrada. Ninguém não mandou mensagem, não tá visualizando, não tá fazendo porcaria nenhuma, tá com tudo desligado. Aconteceu alguma coisa na estrada, o cara tava de carro. Aliás, fica o meu pedido de desculpa público, né? Obviamente. Né? Aí esse constrangimento feito, mas assim, o grande ponto dessa história toda, linkando com o que você falou, é esse saber da alternância. Eu tive muita dificuldade em preferir, por exemplo, ir para o meio acadêmico, porque muitas vezes eu tinha dificuldade dessa alternância. Eu sofria muito no momento da baixa e eu não curtia tanto o momento da alta, com preocupação de voltar para baixa.
Então, batia, eu sentia péssimo, voltava, eu ficava preocupado. Então, assim, eu não conseguia ter esses pontos que você falou, e eu acho muito importante mesmo, que é de você conseguir entender essa transição até para passar para o pessoal. Para quem esteja vindo, falou, relaxa, então, assim, vai acontecer. E essa vivência esportiva, ela traz isso. Assim, eu não tive essa vivência esportiva prévia, né? Eu sinto essa dificuldade. Esse ponto que você falou para mim é perfeito. De entender que falta entender a alternância. Falta entender essa transição entre uma coisa e outra. E aí, nessa linha, né, levando um pouco mais, de novo, para a tua história, quando que você toma a decisão de não ter essa vivência de atleta, especificamente, e passar a querer estar no staff? Passar a querer entrar para uma educação física, trilhar um curso, quiçá chegar na posição onde você chegou hoje, né, de estar pertencente ali a uma comissão. Como que foi isso na tua cabeça? E foi fácil essa transição entre a chavinha de atleta e falar, não, agora paramos ou interrompemos essa parte e estou seguindo para uma outra? Para mim foi mais fácil do que para muita gente, porque eu era ruim. Né? Então, assim, né, chegou um dado momento que eu já aceitava que, assim, minha carreira de atleta não seria, né? E a tomada de decisão de ir para a educação física veio por causa da escola. Então, foi fazendo um trabalho na escola sobre educação física escolar que eu falei assim, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí... Então, assim, foi relativamente fácil virar a chave de atleta, porque eu, como atleta, não daria certo. Sabe, assim, eu olho para mim e eu falo assim, atleta com aquela cabecinha que você tinha naquela época, com certeza não. E aí me dediquei à escola bastante e aí tomei a decisão já no segundo ano do ensino médio, assim, eu cheguei e falei assim, não, gente, esquece engenharia, esquece medicina, esse trem não é para mim, não. Até gosto de matemática, não tem problema nenhum quanto a ela, mas educação física é um curso muito acima da média, sabe? É surreal. Então, é para lá que eu vou. E aí, assim, o voleibol sempre fez parte da minha vida. Eu acho que, desde quando meu irmão me fez o favor de me apresentar essa modalidade, foi algo que sempre, quando eu paro para pensar, sempre teve ali. De alguma forma, o voleibol sempre teve ali na minha vida. Seja assistindo, seja jogando, seja estando na faculdade, trabalhando com isso, estagiando com isso. Então, para mim foi relativamente tranquilo, assim. E como eu entrei na faculdade por causa de um trabalho de educação física escolar, né? E eu tomei a decisão que eu queria educação física. Eu falei assim, não, eu quero educação física. Não sabia o que era bacharel, não sabia o que era licenciatura, e para mim é porque não me importava. Eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com isso daqui, eu quero trabalhar com esporte. Porque o esporte é incrível, né? E aí, quando eu fui fazer, né, o vestibular, na minha época já era o Enem, eu entrei pensando em trabalhar com educação física escolar. E hoje em dia, assim, é bem distante do que eu trabalho, sabe? Mas aí, graças ao UFV, né, eu tive uma ótima condução ali
e um processo de entrada que eu não precisava escolher. Eu podia aprender, eu podia ver, e aí depois, com a cabeça um pouco mais madura, escolher o que eu queria fazer da minha vida. Então, eu já entrei na faculdade com a chavinha meio virada. Muito virada, né? Porque escola, mas a chave já estava virada. E quando você se depara com o curso de Educação Física, quando você se depara com o ambiente universitário, ele atendeu às suas expectativas? Assim, quando você chegou, você tinha uma determinada expectativa, até pelas coisas que você falou que desse trabalho, desse momento de falar, putz, agora eu vou buscar isso. A universidade, ela de cara te atendeu às expectativas ou te causou o choque? Então, com relação à estrutura, vamos dividir a faculdade em dois pontos, né? Academicamente, estava dentro do que eu esperava que seria a faculdade, né? Principalmente uma faculdade federal. Professores não passando tanto a mão na nossa cabeça, né? Um nível de cobrança maior do que era no ensino médio, disciplinas que elas iriam me acrescentar, mas que elas tinham um destino final muito mais longo do que aquilo que eu estava vendo ali. Então, assim, academicamente, acho que primeiro semestre ali, primeiro ano, foi ok. Não tinha nada muito diferente do que eu achei que seria uma faculdade. Mas pensando na parte social, aí a UFV era diferente, cara. Acho que meu terceiro dia de aula eu já estava apaixonado, falando tipo assim, não, nunca mais quero sair desse lugar, como é que eu nunca tinha vindo aqui, esse lugar é lindo, as pessoas são maravilhosas, todo mundo é gente boa, aqui tem festa, as pessoas são muito legais, e então assim, acho que a parte extra sala, aí eu realmente não estava preparado. Aquilo lá eu não esperava de jeito nenhum, né? Que seria tão bom assim. E é uma significação que hoje em dia eu faço com muito mais consciência, com muito mais carinho, que quando a gente fala de trabalho, estudo, né, tem a coisa que a gente idealiza e tem o que é a vida real, né? Então, assim, não tem como eu me dar bem com todos os professores e falar que, pô, na UFV todos os professores são maravilhosos e não tem defeito nenhum. Do mesmo jeito que no mercado de trabalho não tem como eu chegar e falar assim, não, todos os meus colegas de trabalho são maravilhosos, eu não tenho problema com nenhum. Né? Os problemas, eles fazem parte da vida. E cabe a nós entender, ir lidando e significando. Mas no começo era, cara, maravilhoso. Era maravilhoso. E naquele momento onde você chega e se depara com esse cenário para além do mundo acadêmico que você não estava preparado, né? Como foi lidar com essa situação? Como foi lidar com esse cenário positivo, mas um cenário que eu imagino de muitos altos e baixos ao mesmo tempo, né? Conhecendo ainda mais Viçosa, né? Um cenário de muitos altos e baixos e principalmente um cenário que para alguém que é tímido é um cenário desafiador. Assim, é um cenário bem desafiador. Viçosa nesse cenário não é para amadores, não. Então, assim, como que foi você, bem mais jovem do que está agora, recém-saído de casa, olhando para uma universidade, e aí você ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Desafiador. Acho que resumindo uma palavra é essa. Mas assim,
eu sempre fui muito... Por ser mais inseguro, eu sempre estava com o pezinho atrás, né? Então, assim, eu acho que a minha sala, na verdade, na faculdade, ela me permitia umas coisas que eram surreais, assim, tinha muita gente legal, muita gente acolhedora e tinha até uma quantidade boa de pessoas de Viçosa, que já conheciam as coisas, como funcionavam, já tinham participado daqueles rituais, né, que todo mundo tem que passar quando entra numa faculdade. Então, assim, foi muito bom porque eu pude me aproximar de pessoas que podiam me ajudar a passar por aquela situação. Então, quando eu fui para o trote, tinha um cara na minha sala que veio entrosar comigo, porque eu não conseguia entrosar. Por coincidência, a gente se esbarrou, né, e conversou e tal. Ele já falou assim, cara, isso daqui é normal, faz isso daqui. E aí foi uma pessoa que eu escolhi ficar perto, né? Porque, pô, o cara já tinha todos os atalhos. Então, assim, pô, é igual digitar uma manha no GTA. Uhum. E então, assim, foi tranquilo e o esporte me ajudou demais, né? Porque a primeira coisa que eu fiz, não a primeira, né? Mas uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei em Viçosa foi conhecer mais sobre a Luve. Então, ali já conhecendo as pessoas, o mundo do esporte, não tem muito como ficar calado, né? Então, assim, acaba entrosando com alguns atletas, aí vai criando uma relação. O que você vai fazer hoje? Como é que é? E até uma história muito engraçada, que acho que foi no meu primeiro ou no meu segundo semestre, eu morava num prédio que eu posteriormente fui descobrir que tinha um problema de acabar a água no período seca. Então aí tô eu, calorinho, né, voltando de um treino de vôlei, suado, fedendo, nojento. E aí chego lá no prédio, abro meu chuveiro para tomar um banho, saiar. Assim, uai, então uma coisa tá diferente aqui, né? Para estar saindo água só. E aí tinha uma atleta que morava no mesmo prédio que eu. Ela já estava mais tempo no curso e tal. Ela chegou para mim e falou assim, tranquilo, sou, já estou preparada. Se você quiser, eu tenho um baldinho aqui para você, pelo menos, passar uma água no corpo, né? Aí eu falei assim, não, vai salvar demais. E aí, salvou mesmo. Porque no outro dia eu já fui com a mochilinha para o UFV. Falei assim, hoje eu vou tomar banho no departamento. Porque chuveirinho frio delicioso. É bom que já acorda, né? E vamos para a luta. Então, acho que essas duas coisas assim foram primordiais, né? Ter pessoas da cidade que já tinham uma vivência, já sabiam me ajudar nesse momento meio perdido e ter feito ótimas amizades ali no mundo do esporte. Esses são pontos, principalmente numa cidade que nem Viçosa, que de novo não é para amadores, né? É importante ressaltar isso. Cidade que nem Viçosa, esse tipo de contato agiliza demais a vida. Agiliza demais a vida. Iago, é exagero da sua parte. Vou abrir uma história aqui. Eu tô ficando velho. Velho começa a contar causa do nada. É uma porcaria. Quando eu cheguei, o primeiro dia em Viçosa, eu demorei a achar cá o apartamento que eu tinha alugado com o pessoal da República. E aí eu cheguei nesse apartamento, um dos moradores já estava há mais tempo aqui em Viçosa. Ele falou, você é novo, né? Eu falei, sou. Ele falou, então, quando você for para a universidade, você está indo de calça, né? Eu falei, tá meio friozinho, dá para ir de calça. Leva shorts. Eu falei, ok. Fui, separei os shorts, coloquei na bolsa. Ele falou, você tá levando guarda-chuva?
Eu falei, não. Menor sentido. Ou eu levo shorts, ou eu levo calça, ou eu levo guarda-chuva. Os três ao mesmo tempo. Esse megazord de coisa na minha... Não vai dar certo. Aí falou assim, não, leva guarda-chuva. Esse cara, eu falei, esse cara tá querendo me sacanear, vou levar só essa agora dessa vez, amanhã já não levo mais. Eu saí de casa, era umas 8 no dia seguinte, né? Com tudo isso na bolsa. Tava frio de manhã. Quando chegou meio-dia, tava um calor do inferno. E quando foi 6 horas da tarde que eu estava voltando, fechou o céu e choveu. No meio do caminho. No intervalo de meia hora. O céu fechou e começou a chover em meia hora. Cara, eu olhei e falei... De fato, eu estava de calça, usei os shorts e fechei o dia de shorts e guarda-chuva. E aí eu fui entender que essa cidade é maluca. No bom e no mau sentido, a cidade é maluca. Então, assim, esses atalhos da água, da guarda-chuva, shorts, para quem está chegando, isso porque eu já cheguei aqui meio velhaco já. Eu cheguei aqui com 26. Então, assim, eu não cheguei novinho. Com 26 eu já estava tomando essas pancadas da vida, já não sabendo alguns atalhos. Para quem chega muito novo aqui, eu falo, caramba, cara, é muito importante esse tipo de pessoa que começa a te dar alguns suportes ali, porque te facilita demais, demais, demais a vida. E pegando aí num gancho nesse sentido, eu sempre, e aí é uma percepção minha sobre você, tá? Posso estar enganado ao longo da percepção. Eu tenho uma sensação que você é um cara muito empático. Você é um cara que tem muita empatia. E você, obviamente, foi ficando mais velho e vendo uma nova geração surgir, seja na graduação ou ao longo do teu trabalho. Você foi se tornando este cara da ajuda? Você foi invertendo o polo de ajudado para um cara que ajuda? Então, empatia é uma habilidade desenvolvida, né? Nem sempre foi assim. Mas hoje em dia acho que é uma ótima percepção. E vejo realmente assim. Cara, na medida do possível. Porque eu acho que, assim, e é uma coisa que é engraçada que eu estava conversando isso outro dia, que você tem um período de 2 anos onde você é alguém e você conhece alguém. Que quando você é calouro, você vai conhecendo as pessoas e tal. Quando você é veterano, você vira alguém, né? E depois disso, você é só uma pessoa que está vegetando naquele ambiente e às vezes as pessoas nem sabem que você faz o mesmo curso que elas, né? Então, assim, quando eu tive a oportunidade de ser veterano, eu acho que eu participei dos rituais de veterano mais para ser uma pessoa empática do que propriamente porque eu queria estar ali vivendo aquele momento. Porque, assim, veterano também se suja, né? Veterano também tem que passar por uns estresses, uns perrengues ali e tal. Então, assim, na medida do possível, do que as pessoas também me davam abertura, eu tentei ao máximo ajudar, sabe? E sempre foi, sabe, aquele cara, tipo assim, quando estavam passando pelo departamento, perguntando onde era o prédio do registro, né? Ou perguntava onde era um prédio que não existia, em vez de mandar a pessoa continuar seguindo, eu falava assim, não sou. Vai lá pro RU, volta lá para onde seu veterano estão e fala que você já achou já, porque esse lugar não existe, não. Né? Mas tentei. Na medida do possível, eu tentei ajudar as pessoas da forma que eu podia ali. E aí, pegando um gancho ainda nessa questão da empatia, a gente começou a trocar ideia, né?
presencialmente ainda antes da pandemia e depois online no podcast, quando você fez o teu, muito no final de curso da tua, assim, era o teu final de curso, era o teu momento de transição. Uhum. Me conta como foi ter vivido esse momento de transição e como você estava se sentindo nesse final de UFV, cenário maravilhoso que é essa cidade, né? Com essa sensação de caramba, pô, mês que vem eu não vou estar aqui, né? Mês que vem, pô, final de semana eu não vou ter como escolher ir para Rita ou não ir para Rita. Tem coisas que eu já não vou poder mais escolher. Como que foi essa transição para você e qual foi o teu sentimento ao longo disso? Olha, para mim foi bem tranquilo, na verdade, porque eu já sabia o que ia acontecer, mas que às vezes eu não queria, eu pensava no plano GH e J, às vezes no Z, né? Eu já tinha uma noção muito bem estruturada do que ia acontecer, né? Assim, meu último período, cara, eu acho que foi uma bela despedida, sabe? E assim, eu acho que os meus momentos mais felizes, na verdade, que assim, eu lembro com muita saudade, cara, eram as aulas práticas de futebol. Por incrível que pareça, sabe por quê? Porque eu me divertia demais naquele lugar, velho. Eu pegava meu shortinho branco, que eu tinha ganhado de presente, que eu achei que eu nunca ia usar na vida, entendeu? Um meião, uma chuteira improvisada. Eu subia aquela reta trajado de goleiro. Eu ia lá, me diverti horrores naquela aula, independente do que estava acontecendo. E assim, era muito bom, cara. Sabe, tipo assim, ainda depois eu almoçava no RU, eu já tava, tipo assim, 15 passos do RU. Uhum. Então, assim, velho, aquelas aulas pra mim era tipo assim, eu acho que eu nunca fui tão feliz, só. Acho que eu nunca fui tão feliz. Outro dia eu tava contando com um pessoal sobre Viçosa e eu falei sobre isso, véio. Eu falei sobre aula de futebol. A disciplina que era do terceiro período, que eu deixei pro último para fazer, porque eu achei que eu iria me dar muito mal e foi uma das minhas maiores surpresas, sabe? Assim, eu realmente valorizei muito aquela disciplina, eu gostei muito. E além de ter esse momento de descontração, que assim, cara, podia estar todo mundo levando com muita seriedade, mas eu não tava. E eu tava sendo muito feliz, sabe? E aí é até engraçado, né? Porque é uma disciplina, acho que é do terceiro período. Então, assim, foi um momento onde eu estava formando e eu fazia disciplina com calouro. Então, assim, a minha matrícula era uma das primeiras. E eu senti aquela sensação de... Às vezes as pessoas me olhavam, velho, o que esse cara tá fazendo aqui até hoje? Sabe? Não é possível que o cara reprovou tanto assim o futebol. Pô, o que tá acontecendo, cara? Mas, tirando esse momento muito feliz, né, que eram as aulas práticas de futebol, eu já tinha muito bem definido que eu não ia continuar em Viçosa, porque eu não ia direto emendar uma carreira acadêmica. Eu queria ter algumas vivências práticas que, para mim, eram muito importantes, ainda são. E acaba que eu não tinha condição de me manter só com as coisas que eu tinha. Então, que eu voltaria para casa. Então, assim, é uma coisa que eu formei no meio do ano, né? Então, no começo do ano, eu já comecei a construir minha vida de despedida. Eu já chegava pra galera e falava assim, ó, final do ano eu tô indo, hein? Eu já né, estruturei
as coisas para que eu não continuasse ali. E aí, assim, eu acho que foi muito bonito, só. Assim, sério mesmo, eu acho que eu vivi tudo que eu tinha para viver no meu último semestre. Eu procurei passar o máximo de tempo com as pessoas que eu gostava. E aí, na hora que deu a hora, ainda tentei adiar, falando assim, não, pô, vou me matricular na licenciatura e tal, pedir reopção, mas fiz de uma maneira muito displicente, sabe, assim, muito mesmo. Bota uma disciplina aí, se eu não conseguir puxar, não tem problema, e tal. E no final das contas acabou dando errado também. Mas aí eu já falei assim, não, mas eu me preparei bem para esse momento. Acho que é a hora, deixa eu guardar minhas coisas nas caixas aqui e voltar para casa. É porque esse momento de encerramento de ciclo, ele acaba sendo muito difícil, de fato, porque ainda mais numa cidade como Viçosa, a gente fala muito dessa questão de ser Viçosa e não é todo mundo que vai nos ouvir que vai entender a referência, obviamente. E aí, obviamente, cada um faça pesquisa do que for ali para entender. Mas a Viçosa é muito encantadora em estilo de vida. Ela tem um custo de vida mais baixo do que a maioria das cidades. Ela tem uma beleza natural muito grande. Então, assim, a reta da UFV é uma coisa lindíssima. Fora os outros pontos, né? Mas a reta, principalmente ali, que é o que você dá de cara todo dia de manhã, ela é lindíssima. E é um ambiente muito agradável. Então, assim, principalmente do portão, das 4 pilastras para dentro, é um cenário muito agradável. E aí, quando chega nesse final de período, você sente a dificuldade de fazer esse processo de ruptura. Eu te conto, por exemplo, eu estou indo embora neste mês. A gente está gravando esse dia 1º de dezembro. Este é meu último mês em Viçosa. Então, eu estou fazendo, eu vou encaixotar as coisas agora daqui a 2 semanas. Por vezes, eu pensei em ficar em Viçosa, assim, arranjar alguma coisa para fazer e ficar. Mas poxa, as possibilidades de trabalho são todas fora. São todas fora de Viçosa, não tem nenhuma em Viçosa. Mas você ir passar pela reta, você ter aquele convívio, aquele espírito mais. A universidade, toda a universidade traz isso, mas você vai agrupando essas características, vai aumentando, vai potencializando, né? Que é uma jovialidade muito grande, assim, é um ambiente muito jovem, então assim, tudo é muito novo, tudo é muito potencializado. Então assim, ninguém tá te contando uma história meio blasé. Tipo, nossa, foi e fez, caramba, é sempre muito, e aí vai te dando um conjunto de emoções que é muito do caralho. Então assim, querer sair disso parece meio loucura no momento da saída. E aí você fica tipo, não dá para ficar mais 6 meses, assim, mais um ano. E eu entendo perfeitamente o encaixotar. Eu ainda não encaixotei as minhas, confesso. Ainda estão para encaixotar. Preciso muito. Aliás, se recomendar algum carreto, eu aceito o telefone, tá? Porque eu preciso levar coisa daqui para Jacareí. São 9 horas de viagem de carro, então assim, eu preciso de alguém para ajudar. E acho esse ponto importantíssimo, porque as pessoas, elas, pelo menos eu vejo assim, conversando com o pessoal, e também é natural, também até pela fase, elas se preparam muito para as entradas dos projetos. Então, assim, elas estão muito preparadas para entrar. Então, eu vou estudar muito, ou eu vou para a Rita muitas vezes, né? Ainda pegando o exemplo de Viçosa, ou eu vou para a Rita muitas vezes, eu vou aproveitar os primeiros 6 meses, mas depois eu recupero ao longo do curso. Tem sempre uma estrutura muito legal de início. Por bem ou por mal, pensado ou não pensado, mas tem uma estrutura legal. Essa estrutura do final, da transição, é uma estrutura que eu vejo pouca gente fazendo. E que ela, de fato, é muito importante, porque é o que vai romper aquele cordãozinho que te liga, e depois você vai ligar esse cordãozinho em outro ambiente, outro cenário, outras construções.
Então, esse ponto que você falou, eu acho extremamente importante fazer esse processo. De fato, ele é muito bom. E assim, não é que foi super fácil, né? Mas assim, até porque quando eu tomei essa decisão de não continuar em Viçosa, foi uma decisão de cair num desemprego sem perspectiva, né? Porque eu estava mudando de cidade e, pô, recém-formado. Então, assim, igual eu tinha, sei lá, uns pelo menos 2.000 aqui em BH, né? E então, assim, acho que eu vivi um momento muito feliz. Quando eu saí, eu já estava basicamente certo que eu não continuaria. Mas quando eu saí, vem uma sensação também de... É o que você falou, pô, mas será que não dá, só para voltar ali 6 mesinhos? Tirar 6 meses sabáticos. Vou ficar ali, entendeu? Aproveitar as coisas que eu nunca aproveitei, fazer uma coisa que eu nunca fiz. Lá só sempre vai ter alguma coisa para fazer, não tem problema. Não precisa trabalhar no esporte, não. Às vezes eu vou trabalhar numa lanchonete lá, 6 mesinhos ali para ficar tranquilo. Mas eu acho que as coisas aconteceram da forma que tinham que acontecer, sabe? E eu ter vivido um último período tão bom foi assim, porque todos os meus ciclozinhos eles foram se fechando, né? Eu tinha 2 disciplinas para fazer e o TCC. Então, me dedicava muito ao TCC, eu fechei o ciclo TCC, aí eu fechei o ciclo estágio, aí eu fui. E aí, todas as coisas que eu ia vivenciando pela última vez, eu falava assim, pô, ainda bem que eu vivenciei isso daqui, pô, mas muito legal, bacana demais, tá dando certo aqui, ó. E aí, como as coisas foram dando certo, me deu um pensamento e uma sensação de que as coisas também dariam certo no futuro, sabe? Tipo assim, eu saí e quando eu saí, o clima estava muito bom. E aí, por mais que, né, para quem já viveu o desemprego sabe que não é a coisa mais agradável do universo, tá muito longe disso, na verdade, eu estava muito tranquilo. Eu estava realmente ainda feliz e esperançoso que uma hora a portinha ia abrir. E abriu. Esse ponto de esperança, ele é muito importante também dentro desse cenário, justamente porque esse cenário, principalmente da transição, né, quando ela é feita, é pouquíssima gente que consegue sair já empregado da nossa área, para qualquer coisa, ou bem empregado que seja, assim. Ou o cara sai ganhando muito mal, tipo assim, o cara emenda numa academia e não é toda academia que vai pagar bem, não é toda academia que vai remunerar legal. O cara vai ter que se matar ali e às vezes a situação vai apertar porque sai da universidade, aumentam as contas por si só, né? Você vai aumentando as contas só pela saída da universidade. E aí, quando você chega nesse cenário, ou quando você está de fato desempregado, totalmente desempregado, né, sem nem esses empregos que vão pagar pouco, mas vão te pagar, vão te remunerar, entra para uma situação muito delicada, porque é o cenário onde você começa a questionar: pô, a escolha foi correta? Pô, o curso era esse mesmo? Porque, pô, o meu amigo da engenharia, ele saiu no estágio que está ganhando 3, 4 conto. Pô, meu amigo ou minha amiga da administração tá ganhando isso, ou acabou de passar, tá passando no processo de trainee, que é uma coisa que na nossa área é muito difícil ter,
né? Então, assim, ela tem uma rotatividade de estagiário muito grande na nossa área, né? Então, ela é mais complicada nesse sentido. E é interessante ver como isso acontece, né? Isso é uma sensação de desamparo barra desafio, que é necessário uma mentalidade um pouco mais de esperança, justamente para respira e vai, senão dá um estressezinho legal, né? Nó. Ainda mais assim, né? Eu voltei direto para casa dos meus pais. Então, sempre era aquele trem de... Ah, filho, mas não quer me ajudar aqui, não? Ah, mas beleza, já fez o curso e tal. E agora? O que você vai fazer da vida? Né? Pô, mas o mestrado é tão legal, por que você não vai pro mestrado e tal? E, querendo ou não, por eles se preocuparem e quererem o melhor para nós, né? Eles questionam, falam tipo assim, ah, e aí? E graças a Deus eu sempre tive a cabecinha muito esperançosa, mas é difícil, porque era aquele trem de todo dia entrava no site de emprego e falava e via se tinha vaga de educação física. E mandava currículo mesmo, e pensava no currículo e tudo mais. E então, assim, pô, é um período muito difícil, mas também é um período que faz crescer demais. Porque é ali que você tem que se deparar com alguns fantasmas que antes eles não estavam ali, né? Por exemplo, eu sempre tive estágio, acho que desde o meu primeiro período eu sempre tive alguma coisa extra-acadêmica para fazer. E foi a primeira vez que eu fiquei sem nada. E aí vem aquele sentimento de... E aí, você nunca viveu isso daí. É totalmente novo. O que é você poder acordar 10 horas da manhã e saber que você não vai ter nada no dia se não ficar dando F5 na página do que for de emprego que você for querer buscar, né? E perder um pouco dessa coisa da Universidade Federal de grupo de estudo. Às vezes, tipo assim, pô, velho, você não necessariamente está na faculdade, você não necessariamente está fazendo uma coisa, mas você vai no grupo de estudos para aprender. Sim. Ah, você vai lá ver uma disciplina que às vezes você ficou sabendo que do mestrado é muito bacana, e você vai lá porque você pode. Ah, vou um dia ver qual é desse lugar aí, o que está rolando. É uma coisa que também é importante, né? Essa vivência ali. E aí é um período onde muita coisa pode surgir. Muita coisa pode surgir. Né? A ansiedade com certeza vai no talo. Padrão. E assim, eu vivi o desemprego 2 vezes, né? Porque eu me formei num período onde o mundo estava numa fase excelente, né? Me formei no meio de 2019, março de 2020, a gente estava fechando o país por causa da pandemia, né? Então, até mesmo ter passado por esse período de desemprego quando eu formei, foi importante para quando eu estava na pandemia desempregado, eu respirar e falar assim, já passei por isso daqui. Esse caminho aqui eu sei mais ou menos o que acontece, né? Então, as coisas, elas vão acontecendo e a gente vai crescendo. E isso, da pandemia principalmente, né, foi um cenário muito fora da curva, né? E já é um cenário para quem estava ali, seja dentro da universidade no período final ou quem tinha acabado de sair. Já é um cenário de alto estresse, que você está numa transição.
É o normal já é o normal, você tá estressado pra caramba. E aí você coloca uma pandemia que é estressante e limitante, né? Estou falando de uma situação onde a gente conseguia ter, né, a possibilidade de ficar isolado, de fato, de ter uma condição de ficar protegido de alguma maneira, né? E isso vai te tirando algumas ações possíveis do radar, né? Então isso vai te impossibilitando algumas ações e isso deve deixar mais estressado ainda. Então, isso vai potencializando aquele estresse, fora, obviamente, a pandemia, a preocupação com todo o cenário de saúde do país e do mundo. Mas você acaba entrando numa espiral que não. Você manter uma certa sanidade, puta, é difícil pra caramba. Assim, eu imagino pelo que você deve ter passado. Assim, imagino. Imagino pela pandemia de um lado e pelo desemprego do outro, já passei pelos dois separadamente. Mas, assim, potencializar um com o outro, nossa, assim, é complicado. E nessa época, quais foram as reflexões que você fez, assim, da sua atuação? Porque ali você estava num ambiente limitante, né? Até para conseguir emprego, para as outras coisas. O que você refletiu daquela época? Você falou assim, putz, eu acho que minha atuação podia mudar. Pô, vou tentar tal coisa nova porque ninguém está indo para esse caminho. O que você começou a observar da atuação de um profissional de educação física, de maneira geral, que você poderia fazer naquele momento com todas essas limitações que a gente falou até agora? Foi aí que eu criei o podcast, Uhum. né? E eu acho que ali foi talvez o meu portinho seguro, que era muito legal. Assim, eu gostava demais de fazer aquele podcast. E foi tipo assim, eu sempre pensava o que a educação física era para mim. E o tanto que conversar com as pessoas era muito bom. Só que, às vezes, nem sempre a gente tem relações de qualidade. Muitas vezes a gente é muito perdido no que a gente está pensando. Então, aí eu criei o podcast, né, para que as pessoas pudessem falar sobre a vida delas. E aí era muito doido, porque eu acho que eu com certeza fui a pessoa que mais gostou de ouvir todas as histórias que eu ouvi. Porque é muito bom, sabe? Você ouvir sobre a vida do outro, sobre as experiências dos outros, sobre o que as pessoas passam. E aí você falar que você parar e pensar e falar, pô, velho, que doido que é essa pessoa ser quem ela é, e quanto que as experiências dela fazem sentido para ela ter se tornado quem que ela é. E aí, eu era... Eu fazia com muita satisfação, sabe, aquele trem. E até é uma dos meus projetos que eu tive que não dar prosseguimento, que foi uma das minhas maiores dores, assim, sabe? Eu demorei um bom tempo para aceitar que eu não faria mais aquilo, mas enquanto eu fiz, eu fui muito feliz, sabe? E, assim, a ideia sempre foi levar informação para as pessoas, porque eu acho que se a rede social tem algum intuito muito benéfico, é levar informação, né? O pai Google, mestre de todos, eu acho que é surreal, sabe? E aí foi um projeto que eu toquei durante a pandemia e que me ajudou, assim, demais. Me fez conhecer pessoas que eu jamais imaginaria que eu ia conhecer, e conversar com pessoas que tinham vivências totalmente diferentes da minha, e falar assim, que doido que é a vida. Viver é bom demais, sabe? E cada um do seu jeito. Né,
essa experiência de podcast, eu falei, compartilhei, a primeira que eu tive foi justamente com você apresentando, aliás, muito bem apresentado, inclusive. Fica aqui o elogio, para um dia que você quiser voltar ao ramo de podcast. Adorarei ter esta pessoa fazendo um podcast. A gente faz o famoso collab, né? A gente faz o famoso collab, que na internet está tudo bem. E acho muito bacana, porque a tua iniciativa ela me gerou uma reflexão à época muito grande, que era até onde a gente podia levar essa comunicação de fato, das coisas que a gente está ali aprendendo. Porque, em tese, e você vivenciou isso, a gente já conversou isso outras vezes, né? Conforme você vai se tornando acadêmico, você vai se distanciando das pessoas no sentido de linguagem. Você vai ficando rebuscado demais para falar as coisas e acaba usando palavras como rebuscado. Entendeu? E nesse ponto, ter um podcast é você, de novo, voltar para a linguagem normal da vida e trocar uma ideia livre. Né? Trocar uma ideia com as pessoas. E aí é você deixar de utilizar palavras rebuscadas como rebuscado e passar a utilizar trocar ideia como trocar ideia. Né? Então, assim, é você passar a utilizar palavras mais normais do cotidiano, do dia a dia da gente, justamente nesse sentido, né? De poder comunicar. E você vai vendo as diferenças de fato de comunicação. É uma experiência muito única mesmo, assim. Desde você trocar uma ideia do jeito que a gente está fazendo aqui. Eu vou fazer uma propaganda do canal também, faz parte da bagaça, né? Faz parte de fazer propaganda. A gente está com um projeto de Perspectivas, que é um segundo projeto de podcast aqui, além das entrevistas, das conversas que a gente está tendo, que é sobre uma temática livre, filme, série, documentário, qualquer coisa do tipo, qualquer coisa audiovisual, que a gente possa debater a partir da perspectiva de alguém. A gente não faz necessariamente uma resenha sobre, mas é o quanto aquilo impactou a pessoa a partir daquela experiência vivida. Aliás, fica aqui o convite, obviamente você já sabe que eu vou te importunar mais vezes, né? Que eu já comecei falando de abrir um novo ciclo, né? Então, quer dizer, né? Já vou te importunar, você sabe disso. Mas eu acho que o podcast ele vai trazendo uma liberdade de criação ali junto, que é muito do caralho. Assim, é muito legal ter. Né? E por vezes a gente pensa muito na nossa área, principalmente, mas eu acho que todas as áreas carecem dessa mesma reflexão. Que a gente aprende uma caixinha fechada daquilo que a gente pode ou não fazer, e a gente esquece que aquilo ali são um conjunto de ferramentas que a gente pode utilizar à vontade. Mas é um conjunto de ferramentas. Ele não vai te limitar a fazer as coisas. Ele vai só te potencializar a fazer algumas coisas. E ali, quando eu te vi fazendo, e a gente teve o papo ali durante 2 horas e pouco, eu falo pra caralho, já dá pra perceber, né? Eu falei, caramba, bicho, que do caramba que esse cara tá fazendo. Assim, fudido que esse cara tá fazendo. Na época, eu não pensei em ter um, eu fui pensar isso mais à frente. Já passada, assim, a fase de vacinação da pandemia, né? Não a pandemia em si. Mas eu fiquei com aquilo ali e falei, pô, que experiência do caramba que eu tive trocando uma ideia com esse cara. Então, assim, tenho muito que te agradecer. Esse projeto está no ar hoje, esse episódio vai. Esse episódio 50 da Vaca Satada está indo para o ar nesse momento, que eu nunca sei os números do episódio. Péssimo de memória, horrível minha memória. E agora tem 2 projetos, ou seja, tem 2 números para decorar. Eu já não decorava o primeiro número, agora tenho que decorar um segundo número. Então fica aqui meu desabafo para mim mesmo, que estou montando meus projetos. Mas se muito desse projeto está indo ao ar, saiba que tem muito inspiração naquilo que você fazia. Assim, tem muita inspiração, porque de fato aquilo que você fez, aquele momento que a gente teve de conversa, foi muito marcante positivamente para eu repensar muito o que a gente fazia diária. Então fica aqui meu agradecimento público a você. Não? Tá pensando que é só bate-papo, só. Não, é quase um arquivo confidencial esse negócio, cara. Você tá achando que é só Faustão que emociona? Não é assim. Mas fica, obviamente, o meu agradecimento a você, viu? Fico muito feliz, né, de saber que, por mais que eu não continuei esse projeto, que, né, gerei um bom sentimento em você e que você teve esse interesse de continuar, né, e que
principalmente que você gostou, né, da experiência que você teve. Eu acho que isso para mim também é muito importante, né, você ter gostado dessa experiência. E, cara, emocionado. Tá, muito bom. Eu acho assim, tem pontos que a gente... Eu sempre falo essas coisas aqui, eu acho que você também devia ter essa noção lá, quando você não fazia o teu, que a gente nunca sabe quem vai ouvir. A gente não faz a menor ideia de quem está do outro lado. Assim, eu nunca sei se as visualizações são todas a minha mãe repetindo. Eu nunca sei. Eu sempre fico nessa desconfiança. Que é ela dando F5 no computador e gerando visualização, eu sempre fico nessa. Mas, independente de quem esteja nos ouvindo, projetos assim, eu tenho a dificuldade de achar que eles vão ser para todo mundo. Que eles exigem um tempo de consumo. Uhum. Se eu não quiser te descaracterizar toda a fala fazendo cortes, ele vai exigir um tempo longo de consumo. Então, assim, não é todo mundo nem que vai ter a disponibilidade, e nem vai ter todo mundo que vai ter o acesso, até pelo jeito que as plataformas divulgam. Você sabia disso fazendo lá. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? É uma pessoa. Não precisa mais de uma. Assim, tendo uma que tenha visto, sei lá, metade de uma conversa e refletido um ponto, e às vezes essa uma pessoa é a gente mesmo. Às vezes essa última pessoa é a gente mesmo. Eu tive uma conversa com o Gabriel, que está indo ao ar. Hoje é dia 1º, então está indo ao ar no dia 1º, tá, gente? Foi uma conversa sobre Racionais MC. O documentário que teve agora. Eu nunca ouvi Racionais na vida. Eu nunca, não é da minha bolha. Eu parei para ouvir Racionais. E por acaso, nesse exato momento, né, fazendo... Eu comprei o livro Racionais. Eu fui parar para ler o negócio. Então, assim, vai trazendo outras perspectivas de vida e vai te trazendo olhares diferentes para situações até que você já viveu. Que você começa a fazer a leitura que o outro teve. Que nem agora que a gente teve, né? Você falar da questão do esporte. Eu falava, porra, faltou para mim. Uhum. Essa análise eu nunca teria feito sozinho em casa porque eu não vivenciei. Então eu não teria o ponto de comparação para eu falar, opa, faltou ou não faltou, pô, seria legal ou não seria. Pô, de fato não agregou, agregou. E aí o podcast, eu acho que você deve ter vivenciado isso também, ele te traz essa capacidade de fazer essa reflexão própria, inclusive. Para além da possibilidade de você atingir o outro, você e eu, pelo menos eu saio, acredito que você também devia sair, com 500 caraminholas na cabeça da conversa. Né? Essa experiência para você é uma coisa que você pretende um dia retornar? Você tem esse projeto meio guardadinho ali, por um dia, quem sabe? E como que foi ter essa experiência apresentando, dando a cara a tapa ali, fazendo as coisas? Cara, então, difícil eu voltar, eu confesso, assim. Já tive alguns papos com minha terapeuta sobre voltar, mas hoje em dia eu vejo que é uma coisa meio distante para mim, sabe? Por questões pessoais e até mesmo demandas de trabalho, né? De carga horária. Dá para ver que não foi fácil, né, marcar uma entrevista comigo e até para quem não sabe, eu estou num lugar maravilhoso, eu estou numa salinha, porque eu tô no meio de uma viagem, né? Eu vim viajar a trabalho, então eu consegui uma salinha para poder estar aqui. E... Por isso que eu falo, gente, não passem o WhatsApp ou o Instagram para mim, que eu mando a mensagem, gente. Eu falo para vocês não fazerem isso. Aí vocês fazem por educação, que desse rapaz faz, que é muito educado, muito gente boa, eu acabo aproveitando. Estamos aqui 8h45 batendo papo, entendeu? 8h45 da noite. Assim, é maravilhoso. Né? Então, assim, é um projeto que, infelizmente, eu não pretendo dar continuidade no momento. Talvez, né, quando eu for bem sucedido, estiver ganhando 60 mil, trabalhando 4 horas, né,
Ou então eu esteja vivendo aquilo que todo mundo vende no Instagram, né? Que você vai dar consultoria online, você vai trabalhar 30 minutos, vai ter 500 atletas com uma planilha de treino única para todos e que você vai fazer uma fortuna. Quem sabe, né? Acontece. Acho que não. Então, não é o que eu quero para o meu futuro, né? Mas eu achei uma experiência surreal, né? E acho que hoje estar aqui podendo falar também é uma outra experiência que é muito doida. Porque, para ser bem sincero, eu não sabia o que eu ia falar. Porque eu vi outros vídeos de outras pessoas, entendi um padrão, né, de linha de raciocínio, mas por já ter feito, eu sei que às vezes as coisas vão para rumos que a gente não espera, né, e que as coisas vão tomando uma dimensão, uma proporção que é muito lindo, mas é muito diferente do que estava na nossa cabeça, né? E eu claramente não tenho um roteiro escrito aqui e para eu pensando em tópicos e tal. Então, é muito bom, sabe? E eu acho o falar surreal, porque é quando a gente fala que a gente transforma o nosso pensamento em algo minimamente concreto, né? Porque uma coisa é eu pensar. Eu falo assim, nossa, cara, mas tá todo mundo se dando bem no Instagram, vendendo consultoria online. Outra coisa é eu fazer. Outra coisa é eu falar. Eu chegar pro Iago e falar assim, Iago, cara, tô pensando em começar na consultoria online, porque é surreal. Aí, às vezes, a pessoa te recebe com tem certeza que é isso mesmo que você quer para sua vida? Então, cara, falar eu acho que é uma coisa que uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, o falar, e às vezes é uma das coisas que a gente menos faz, né? Então, tá aqui podendo falar sobre a experiência, sobre a minha vida, é muito doido, é muito bom. Que bom, amigo. Fico feliz desse sentimento positivo. Me alivia um pouco de estar te incomodando sempre, mandando mensagem toda hora. Mas esse ponto que você falou é genial, porque de fato a gente se pega produzindo esses conteúdos aí de maneira geral, não só o podcast, né, mas produção de conteúdo de maneira geral. E a gente se pega falando, tipo, caralho, bicho, mas isso daqui, pô, eu tô pensando isso mesmo? Pô, é isso que eu tô pensando? Caralho, que merda de pensamento. Ou, puta, que pensamento legal que eu tava dando pouquíssima atenção para isso. Assim, pô, esse pensamento que, pô, pra mim é tão básico essa merda aqui, que, nossa, as pessoas estão achando bom. É que nem hoje, por exemplo, eu fui para a UFV, né, fui participar do grupo de estudos da Doiara, né, fui participar falar sobre podcast. Né? Cada um tem a referência que merece, né? Enfim, eles podiam estar chamando o pessoal do Podpah, mas o Podpah tá em Dubai, tá na Copa do Mundo, eu tô aqui, né? À disposição, então ficamos nós para falar. E aí, conversando com ela começou a fazer perguntas, tipo assim, de onde você tirou a ideia? As perguntas iniciais. E eu travei, assim, internamente, eu dei uma travadinha. Eu falei, de onde que eu tirei a ideia? Pô, mas o que eu preciso explicar para ela, para eles, né, de maneira geral, para o grupo todo, para que eles entendam toda a minha história, da onde surgiu isso? E aí eu comecei a verbalizar algumas coisas, e aí algumas coisas saíram espontâneas, de novo. Assim como você não tem roteiro do lado, você já percebeu que desse lado eu tenho menos ainda, né? Tudo realmente no freestyle mesmo. E aí eu comecei a comecei a organizar internamente ao longo da conversa as ideias. E quando eu saí hoje, eu falei, pô, cara, que conversa do caralho. Assim, que legal tá vindo aqui, tá tendo esse espaço para falar, tá tendo gente interessada em olhar isso com outro olhar,
com uma outra produção de conteúdo, com uma outra coisa, que não é necessariamente o que eu faço, mas é próxima. E quantas vezes, cara, a gente tá falando da Copa do Mundo, né, pro outro canal de futebol, o NS Soccer. Cara, eu já me peguei no meio do vídeo, parando o vídeo, no meio da produção, de eu falar, pô, tive uma ideia. E, assim, pô, tal jogador faz isso, faz aquilo. De onde que eu tirei isso? Anotar, voltar, falei, ok. Aprendi mais alguma coisa que eu não sabia que eu estava aprendendo. Olha que maravilha, ficamos conscientes de algo que estava inconsciente. E eu acho isso muito do caramba como experiência. Então, de fato, é muito bom e fico muito feliz que você tenha tido. E na hora que você quiser matar a vontade, saudade de ficar falando podcast, amigo, você manda mensagem, a gente marca. Menor problema. Menor problema. Dado que você iniciou esse vício na minha vida, entendeu? Agora você faz parte. Então, assim, pô, tive saudade. Pô, manda mensagem de conversa. Não tem o menor problema do mundo. Tá? E pra gente caminhar já pro final, até porque já tá ficando mais tarde aí também para você precisa comer e descansar também, né? Faz parte do ser humano. Uma última pergunta, amigo. Tendo alcançado tudo que você já alcançou, tendo feito tudo que você já fez, tendo chegado onde você chegou, me conte o que mais você quer da vida. Cara, eu acho que dentre tudo, eu acho que um fio ele sempre teve ali, que é o do ser feliz, né? Então, independente de onde eu tô, onde eu vou estar, o que vai ser, eu acho que é ser feliz, sabe? É viver coisas que me deixam o mais alegre possível. Então, assim, hoje eu já frequento lugares que me deixam extremamente felizes. É surreal, assim, o tanto que eu sou feliz trabalhando. Acho que até por isso que eu trabalho um pouco mais que a média. Mas acho que é isso que eu busco, sabe? Sempre vou buscar, seja profissionalmente, seja na vida pessoal. Eu acho que as duas têm muita conexão, né? Acho que é ser feliz, sabe? Buscar relações de qualidade, buscar estar em lugares que me acrescentem e sempre estar ali sendo feliz. Meu amigo, por isso você é uma pessoa única e eu continuo te admirando aqui deste lado. Para além da nossa conversa original, para além do que a gente já trocou de ideia ao longo da vida de maneira geral, né? Porque principalmente aquele final de período ali, a gente se trombou várias vezes na UFV para conversar. Obviamente, uma hora eu ainda quero marcar presencialmente para a gente tomar um café e trocar uma ideia, né? Essas coisas de online é legal, é bacana, ajuda conectado, caceta, mas, porra, não vem café, não vem a porcaria do meu patrocínio da Trento, que eu tô pedindo a 50 programas porra do patrocínio da Trento. Eles não conseguem entrar em contato comigo, não sei que mistério que eu tenho. Entendeu? Eu tô querendo só o Trento Preto aqui, toda entrevista, para eu colocar um QR Code na tela. É só isso que eu quero. Entendeu? E a pessoa não me patrocina, então fica aí meu desabafo aí pro mundo. Mas, obviamente, é muito legal poder trocar a ideia contigo novamente. É muito legal poder ter esse tempo que a gente acaba não tendo no dia a dia, né? De trocar essa ideia com mais qualidade. Então, muito bom voltar a falar contigo e, de novo, ressaltar que a inspiração foi inicialmente através de você, do teu projeto e também de um jeito único de lidar com as coisas, que eu acho que esse jeito mais empático que você tem. Então, fica aqui, obviamente, essa mensagem. Meu amigo, se você tiver alguma última palavra para passar, o espaço é todo seu, depois eu faço para cá o encerramento. Então, acho que mais agradecer, né, demais essa oportunidade de estar aqui hoje falando. E, né, acho que você tem uma visão muito boa de mim. E é bom ouvir, sabe, essas coisas que são boas. Acho que
Uma coisa que eu tenho que falar, e eu acho que é muito importante para mim, que é a importância que a UFV teve na minha vida. Porque eu acho que é uma coisa que eu falo muito recorrentemente com todo mundo que eu conheço, que eu não seria quem eu sou hoje se não fosse as experiências que a UFV me proporcionou, seja dentro ou fora de sala de aula. Eu acho que eu fui para a UFV para me tornar uma pessoa melhor. E eu consegui sair de lá uma pessoa que hoje eu olho no espelho e eu falo assim, pô, você erra, todo dia você erra, mas do caralho quem você está se tornando aí e as coisas que você está podendo construir. Então, fica o meu agradecimento à instituição e a todas as pessoas que fizeram parte disso, seja de forma positiva, seja de forma não tão positiva assim, entre os momentos de felicidade, os momentos de festa, seja nos momentos de briga, de discussão. Isso tudo foi importante para eu me tornar uma pessoa melhor, me tornar um profissional melhor, e hoje em dia eu poder trabalhar com pessoas da maneira tão legal que eu acho que eu trabalho. E quem viveu o UFV sabe, lá é surreal, é um lugar único, com pessoas únicas, então é uma fase muito importante da minha vida, sabe? E não estou voltando para Viçosa com tanta frequência quanto eu gostaria quando eu sair, né? Mas poder estar aqui nesse podcast também é um momento de me reconectar com esses sentimentos, com essas vivências, poder lembrar da monitoria de futebol, que eu estava lá, acho que não perdi nenhuma. Então, é surreal. Amigo, te agradeço demais a presença, te agradeço demais a disponibilidade. Novamente, fica o convite, sabe que eu vou te encher o saco, então, assim, é um direito seu, eu dou a liberdade para as pessoas, delas poderem me bloquear em qualquer rede social. É um direito que eu oferto às pessoas, sem o menor problema, eu vou entender. Assim, se por acaso vou procurar, não achei o Túlio mais, porque se por acaso bloqueou, eu te entendo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo sossegado, relaxa, vamos na boa, eu acabo entendendo, tá? Mas obviamente eu vou te encher o saco para você voltar mais vezes aqui, tá? Pode mandar mensagem. Às vezes eu vou demorar um tempo para responder, às vezes eu vou demorar um tempo para responder. Hoje em dia eu falo até com né, as pessoas mais próximas a mim, eu falo assim, cara, se eu demorar mais de uma semana para responder, primeiro vê se eu não morri. Se eu não tiver morrido, você me manda mensagem de novo, porque provavelmente eu vou responder. Combinado. Agora que eu já sei o modus operandi, então... Aí. Agora você se ferrou de vez. Essa é a questão. Entendeu? De novo, o excesso de educação atrapalha, às vezes. A falta de educação atrapalha o país, o excesso atrapalha as relações. Quer dizer, a vida é assim. A todos que estão nos ouvindo também, meu muito obrigado, né? Vocês aqui todo esse tempo acompanhando. Espero muito que vocês tenham gostado. Já que você vai pedir de novo, vou. O YouTube obriga que eu peça toda vez para vocês, e eu ainda devia pedir uma no meio do vídeo do nada, segundo o YouTube. Então, tem uma menos do que a gente manter essa relação assim saudável, tá? Curtida no vídeo, tá? Importantíssimo para a gente, para o YouTube entender que você gostou do vídeo e para ele poder recomendar esse vídeo para mais gente. Então, deixa a tua curtida aqui. Comentário ajuda no engajamento. Então, assim, deixa teu comentário aqui embaixo, sempre muito legal. Muito legal ouvir a opinião de vocês também, até para vocês entrarem na conversa. Quero um papo 2 com o Túlio, justamente porque teve alguns pontos que ficamos na dúvida. Da opinião que ele teve, do posicionamento que ele teve, das coisas que ele falou. Show! A gente faz o segundo papo, a partir também das dúvidas que vocês tiverem aí do outro lado. Ou seja, já estou marcando um segundo podcast sem a confirmação do convidado. E, além de tudo isso, pessoal, por favor, compartilhe o vídeo com o máximo possível de gente, principalmente com quem vai poder aproveitar melhor o conteúdo, sempre importante, mas obviamente quanto mais puder chegar, também te agradeço. E, por fim, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Podcast, redes sociais embaixo, então confere lá também, por favor, dá aquela seguida legal no Instagram, acompanhe os 2 canais, se inscreva nos 2, ajuda a gente, entendeu? Eu vou entrar daqui a pouco na fase desempregado, eu preciso monetizar os canais.
Isso ajuda demais, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço a todos. Meu amigo, obrigado novamente pelo convite, pela conversa. E valeu! Até a próxima.